Jesus, amados e amadas, né? Vamos estar dando continuidade e respostas para as suas perguntas, amém? Tema atual, dom espirituais e ministeriais. No áudio anterior estávamos dizendo sobre doutores e mestres. Neste áudio vamos estar falando sobre presbítero, bispo e ancião, amém? Você que está neste momento na tua casa, meu querido, pega a tua Bíblia, pega um caderninho, pega uma caneta e vamos estar anotando, né? Para quê? Para que você venha estudar na tua casa também, amém? Vamos estar começando com um versículo bíblico para reflexão e continuidade, né, do nosso áudio, né? Se encontra em 1 Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, né? O presbítero ele deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local, né? E você, neste momento que está na tua casa, eu estarei passando para ti agora, neste momento, uma lista de leitura diária. Mas como assim, minha querida? Um dia da semana, cada dia da semana vai ter uma leitura diferenciada no mesmo assunto para mais conhecimento do que estamos estudando, amém? Na segunda-feira, você abre Tito, capítulo 1, versículo 5, que é o estabelecimento dos presbíteros, né? Na terça-feira, Tiago, capítulo 5, versículo 14, homens espirituais, né? Na quarta-feira, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, a ação do presbítero, né? Na quinta-feira, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 2, presbíteros apacentadores. Na sexta-feira, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, como exemplo do rebanho. Sábado, Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 7, bispo, outro nome para presbítero. Amém? Para onde a glória do Senhor Jesus, vamos estar começando com uma leitura bíblica neste momento, amém? E você vai estar acompanhando conosco esta leitura em nome de Jesus Cristo. Você vai abrir a tua Bíblia neste momento em Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, é testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, né? Então, meu querido, no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, né? Bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas. E por isso surgiam cada vez mais novos ali, crentes, né? E foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho de Deus, né? Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e também a vida espiritual dos membros da igreja local, né? Qual que é a escolha dos presbíteros? Irmão, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero do grego, né? Termo do grego, presbíteros, né? Com Y, em vez de I, é Y em grego, né?
é uma forma comparativa da palavra grega presbyos, né? Pessoas mais velhas, como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, né? Presbítero, ele é um título de dignidade dos indivíduos experientes de idade madura que formavam o governo da igreja local, né? É um sinônimo de bispo também, que grego, bispo, ele é relatado episcopos, né? Supervisor. De professor também, também pode ser achado como grego didáxolos, né? E de pastor como poimen. Não é assim? O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Não é assim? Quando escreve ali os seus discípulos, o jovem Tito, Paulo, ele instrui estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, que esse passagem está lá em Tito, capítulo 1, né, versículo 4 até o 7, né? E está claro, assim, um aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas, né? As qualificações. Em o Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciões, né? Essas passagens se encontram em Atos, capítulo 11, versículo 30, Atos, capítulo 15, versículo 2 ao 6, e Atos, capítulo 20, versículo 17, Tiago, capítulo 5, versículo 14, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, né? Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral, né? Pastorear, então, né? Portanto, o presbítero é um pastor, é um apacentador de ovelhas, né? A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações essas são descritas em Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, para bispos, né? Denotando o aspecto sinônimo dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para observá-la, para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros, né? Você que está neste momento querendo separar os seus obreiros, então vamos estar aperfeiçoando o conselho de Paulo, né? A admoestação de Paulo ali para nossos dias. Porque os presbíteros governam bem, sejam estimados por dignos, né, de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, né, que também está esse relato em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, né? Qual que é a importância do presbítero? Significado do termo. Irmão, não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica este corpo de obreiro, de presbítero, do grego presbyterion, né? Com Y, presbyterion, né? Substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã, né? A atuação do presbítero. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas, né? Eclesiásticas, que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos, capítulo 15, versículo 2 ao 9 e versículo 2, 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia, ali para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos, né? E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, esta passagem também é relatada em Atos, capítulo 16, versículo 4, né? Nós devemos ter a valorização do presbítero, meu querido, né? Nós devemos valorizá-los.
O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus, né? O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo, né? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, né? O Novo Testamento mostra ali que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros, né? Atos, versículo 20, né? Capítulo 20, versículo 17 e 37. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. O presbítero ele é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais, ao bom ordenamento do corpo de Cristo, né? Então, meu querido, se você tem na tua casa, né? O que eu digo casa? Na tua casa ministerial, meu querido, porque a partir do momento que você passa a estar frequentando a casa de oração, ela se torna a tua casa. Então, neste momento, você que está na tua casa, meu querido, né? Vamos estar cada dia mais valorizando nossos presbíteros, nossos pastores, né? Mas também valorizando os obreiros, valorizando os membros, uns valorizando os outros. Por quê? Porque todos nós somos participantes para a cooperação do mesmo corpo, amém? Fico na paz, Senhor Jesus. Um ótimo dia, feliz domingo, feliz final de domingo para vocês, amém? Que Deus abençoe este domingo maravilhoso de vocês, né? Você que quer entrar em contato, pedir oração, pedir um versículo da palavra, pode me encontrar no meu celular 044 99767 5283 e também pode estar me enviando, né, o teu pedido de solicitação de amizade no meu Facebook, né, Ana Cristina Rosa dos Santos. O que eu puder fazer para te ajudar, estarei fazendo. Aquilo que eu não puder, Deus ele vai fazer, porque aquilo que nós não alcançamos, a mão do Senhor alcança, amém? Fico na paz, Senhor Jesus, e que todos tenham um ótimo dia para a honra e a glória do nosso Salvador, Jesus Cristo.